Em nossa sociedade, há várias formas de punição para os transgressores da lei. Nos Estados Unidos, por exemplo, em alguns estados de lá, são punidos os transgressores com a cadeira elétrica. Em alguns outros estados, a punição é por meio da eutanásia, que é uma injeção letal na veia daquela pessoa que cometeu determinado delito. A palavra eutanásia vem do grego. A palavra eu significa boa e tanásia vem de tanatos, que significa morte. Então, eutanásia significa uma boa morte, porque a injeção é colocada na veia do indivíduo e ele morre em poucos minutos com pouquíssimas dores, quase nenhuma dor em seu organismo. E uma outra forma de punição é na China, em que o transgressor é punido com um tiro na cabeça. Eles chegam ao cúmulo de pegar o projetil daquela bala que matou aquela pessoa, colocam em um envelope junto com o valor daquela bala, enviam para a casa do parente daquela pessoa, cobrando o valor daquela munição que matou o parente daquela pessoa. É um cúmulo terrível. Em outros países muçulmanos, de origem muçulmana, que possuem religião islâmica, eles punem através da forca, através da guilhotina, mas nenhuma forma de execução pública ou não pode se comparar à execução pública de Jesus de Nazaré em uma cruz imperial romana. E o porquê que nada nesse mundo se iguala aos sofrimentos do Salvador ali naquela cruz? A primeira resposta que eu posso trazer para nós: às vezes você e eu temos tristeza sobre tristeza. Muitas vezes, quando somos provados por Deus, passamos por essas tristezas. E quando somos tentados pelo inimigo, passamos por um sentimento terrível em nosso coração. A carne também, muitas vezes, pedindo determinadas coisas. O nosso derredor, bramando como um leão, o inimigo buscando alguém para tragar. E nós, nessa luta, nós, em meio a essa batalha, em meio a este grande conflito, mas nós temos tristeza sobre tristeza, mas com Yahushua, o filho de Yahu, houve como que uma conjunção de tristezas. Parece que foi como se todo tipo de tristeza existente foi liberada para agir contra a pessoa dele. É tanto que em Mateus capítulo 26, versículo 38, nos conta as escrituras sagradas que o Senhor chamou 3 dos seus discípulos mais chegados a ele e disse-lhes: fiquem aqui e vigiem comigo, porque eu vou orar e a minha alma está angustiada até a morte. Foram as palavras próprias dele. E a palavra diz que quando ele começou a orar, o seu sofrimento foi tanto que, em vez de suor normal, ele suou sangue. Isso é uma das provas que mostra que realmente todo tipo de tristeza foi como que liberada para agir contra ele. Então, nada se compara ao sofrimento do Salvador, devido a essa resposta que eu já posso dar, que poderia ser apenas esta. Toda forma de tristeza existente foi liberada para agir contra o coração, contra a psique, contra a mente de Yahushua, ali naquele momento. A segunda resposta: porque a sua tristeza ela foi assumida voluntariamente. Ou seja, para ilustrar, podemos usar o capítulo 6 de Isaías, que nos conta o momento em que Deus tomou a iniciativa de enviar o Salvador. Isaías diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O Messias toma atitude e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então o Salvador não estava sob o impulso de algo que ele não pudesse suportar. Ele podia suportar tudo, fazendo uso das suas prerrogativas divinas.
Mas na realidade, o que o Salvador estava fazendo? Estava assumindo aquilo totalmente na carne para poder destruir o poder do pecado na carne. Então, foi isso que o Salvador fez. Ele poderia ter usado das prerrogativas de Deus, porque Filipenses diz, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo, sendo feito reconhecido em figura humana, tornando-se semelhante a nós, pelo que também o Pai o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Yahushua se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e embaixo da terra. O Salvador, quando aqueles soldados iam prendê-lo, disse: vocês acham que eu não poderia pedir ao meu Pai 12 legiões de anjos? E eles viriam, simplesmente viriam pelo pedido do Filho do Deus Altíssimo. Terceira prova. Porque nada se compara aos sofrimentos do Salvador. Porque nada se iguala aos sofrimentos de Jesus Cristo de Nazaré. Porque o caráter dele foi totalmente inocente. A palavra diz que ele se entregou como uma ovelha muda e perante seus tosqueadores ele não abriu a sua boca. Imagine se entregar. Imagine a perfeita inocência do seu caráter. A palavra mostra e nos diz isso em Hebreus capítulo 14, versículo 15, que diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele não deslizou 1 milímetro, uma divisãozinha que for, infinita que for, de milímetros ou de nanômetros. Ele não pecou. E também, uma das coisas que mostra que não se tem comparação ao sofrimento dele, porque ele foi relacionado com o pecado. O chamavam de pecador. Diziam que ele blasfemava por se dizer ser o Filho de Deus, o Filho do homem, o Altíssimo. Deus, Filho, coexistente com o Pai e com o Espírito Santo. Na cruz, ele foi relacionado com o pecado, claramente. Colocaram um malfeitor à sua direita e outro à sua esquerda. Aí naquele momento, porém, a santidade sublime e soberana de Jesus Cristo foi defendida até ali naquele momento. Tanto que Deus permitiu a situação de que um dos malfeitores começasse a acusar ao Salvador e disse: se tu és o Cristo, duvidou de que ele era o Cristo. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Duvidou que ele tinha poder de salvar tanto aquelas pessoas como ele naquela situação. Mas se ele quisesse, ele poderia ter descido da cruz. Mas ele tinha um objetivo firme. Ele tinha um objetivo único. Salvar a tua alma. Salvar o teu ser do castigo eterno. E fazer com que eternamente ele esteja com, você esteja com o Senhor. Mas naquele momento ele foi defendido. O outro malfeitor diz: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual condenação. Este homem nenhum mal fez, mas nós estamos aqui porque os nossos atos merecem. Aquele homem olhou para o Salvador e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que aconteceu? Ali nos é ensinado sobre a salvação de Cristo até ali naquele momento, sobre a santidade de Cristo. Ele disse: este homem nenhum mal fez. Ele reconheceu que o Senhor é soberanamente santo. E ele reconheceu a si mesmo como pecador. Nós estamos aqui porque os nossos atos merecem. Mas este homem nenhum mal fez. Olhou para o Salvador e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se ele afirmou que o Salvador tinha um reino, é porque ele acreditava que ele era, e ele é o Rei dos Reis. O Salvador olhou para aquele homem e disse: em verdade, eu te afirmo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então,
Totalmente inocente, nosso Salvador. Se entregou por nós. Nada se compara aos sofrimentos dele. Por que nada se compara aos sofrimentos dele? Por causa da divina dignidade de sua pessoa. Ele é rei. Filipenses 2:5 diz: ele, subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de vós, no meio de nós, cheio de graça e de verdade, graça como a do unigênito do Pai. O porquê que nada se compara aos sofrimentos do Salvador? Por ser Ele o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não é Rei de Reis, Ele é o Rei dos Reis. Ele não é Senhor de Senhores, Ele é o Senhor de todos os outros senhores. Esse mesmo apóstolo João, no capítulo 19 do livro de Apocalipse, escrito por ele, no versículo 11, ele conta a revelação que ele recebeu da parte do Criador. E diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Aleluia. E tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está salpicado com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho branco, puro, finíssimo. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então você pode estar me perguntando: então o que eu tenho a ver com Ele? Você pode estar se indagando: o que tem você a ver com Ele? Ele fez isso, não foi para retirar apenas o poder que o diabo tinha sobre a terra. Já foi tirado. Ele está aqui apenas por um tempo intermediário. O poder vai voltar para o Salvador, pois Ele mesmo vai reger as nações com um cetro de ferro. Foi para tirar a vida do ser humano das garras de Satanás. Foi para isso, foi para te resgatar. Foi para fazer a vontade do Pai, que disse: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus amou o mundo de tal maneira, é o que a palavra diz. Deu seu Filho unigênito, único, coexistindo com o Pai, em onipotência, onipresença e onisciência, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entregue-se ao Salvador. Não fique procurando questionamentos a respeito de Deus, tentando entender Deus com a mente infinita, de grandeza incomensurável, que não se pode medir, que não se pode sondar. Quem vai sondar a mente do Senhor? A mente humana é limitada, não tente fazer isso. Entregue-se ao Senhor enquanto é tempo. Porque aos homens foi ordenado morrer uma só vez. Segue-se depois disso o juízo. Há uma só oportunidade. Segue-se depois disso o juízo. Não tente entender a Deus de forma plena. Ele é soberano. Ele é um Deus que fez um universo que é infinito. Mas apesar deste universo que Ele fez que é infinito, de bilhões de galáxias, de estrelas enormes, mas as estrelas são enormes, mas o universo, todo o vácuo é mais enorme ainda. Imagine o infinito. E esse universo infinito
não é maior do que o nosso Criador, porque ele diz, a minha glória não darei a outra. Ele não criaria algo maior do que ele. O universo, apesar de ser infinito, não é maior do que o nosso Criador, porque ele é acima de tudo e de todos. Ele diz, a minha glória não darei a outra. Apesar de ser infinito, este universo cabe na palma da mão do nosso Criador Todo-Poderoso. Sabe por que o Criador criou um universo grande dessa forma? Deixa eu te dizer. A palavra do Senhor nos diz, nesse mesmo capítulo de Atos, capítulo 19, que seguiam-no quem? Seguiam ao Messias, que está montado no cavalo branco, o Cordeiro de Deus, que tem muitos diademas em sua cabeça e um nome escrito que ninguém conhece, não é ele mesmo. Seguiam os exércitos do céu. Meu querido, você pode imaginar o que são os exércitos do céu? São bilhões de bilhões. Não está falando de uma determinada quantidade de seres que há no céu. Está falando de os exércitos que há no céu. Seguiam o Cordeiro. Agora vamos enumerar. Esses exércitos seguiam o Cordeiro. A palavra fala que no juízo do grande trono branco, todas as almas, desde Adão até nós, que não confessaram o Salvador, vão ser colocados diante desse trono para receberem a sentença última, a segunda morte. E nós estaremos à direita do Cordeiro, a igreja, que é uma multidão que João disse que não se podia enumerar. Você acha que essa quantidade toda de gente vai ser disposta sobre a face dessa terra, pequeniníssima como ela é? Essa quantidade de seres que vai vir para testificar e testemunhar no nosso mundo físico. Essa quantidade de seres vão ser dispostas nessa imensidão desse universo que nós podemos contemplar. É uma das respostas pelas quais Deus criou um universo tão grande para quebrar a cara dos ateus, que querem tanto uma prova física de Deus no nosso mundo físico, mas no último momento, o Deus Todo-Poderoso vai usar esse universo que tanto foi estudado por eles, que tanto foi perscrutado pelo telescópio Hubble, que tanto foi sondado pelos cosmólogos, pelos astronautas, pelos satélites, que tanto se aprofundaram. Esse universo vai ser usado pelo Todo-Poderoso para enfileirar os exércitos dos céus, o exército do Senhor, a Igreja Santa, e o exército de almas que irão sofrer a segunda morte. Esse Criador é todo-poderoso, não tente entendê-lo, pois você não conseguirá de forma nenhuma. Renda-se a Ele enquanto é tempo. Deus diz em Isaías, capítulo 55, versículo 8, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como as nuvens se alteiam da terra em relação a vós, assim os meus pensamentos em relação aos vossos pensamentos. Não se pode compreender Deus de forma plena, apenas aceitá-lo humildemente, dobrar os seus joelhos a Ele e reconhecê-lo como único e soberano Salvador da alma humana. Fique com essa mensagem. Se você reconhecer a dignidade real do Filho de Deus, Ele não vai dizer a você exatamente como Ele disse àquele homem. Ele vai dizer de forma parecida, mas não exatamente. Para aquele homem ele disse, em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas ele te dirá, em verdade te digo, hoje mesmo escreverei o teu nome no livro da vida.